Olá, amigos do canal! Sejam bem-vindos! E, por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se! Susan Walsh foi uma jornalista investigativa que realizou a maior parte de seu trabalho na cidade de Nova York. Nascida Susan Young em 18 de fevereiro de 1960, ela adotou o sobrenome Walsh após se casar com Mark Walsh, irmão do cantor e guitarrista Joe Walsh, da banda Eagles. Apesar de seu relativo sucesso na área de jornalismo, Susan teve uma infância problemática. Enquanto estudava na William Paterson University, em seu estado natal, New Jersey, Walsh frequentemente trabalhava como stripper ou dançarina erótica para ajudar a pagar as altas mensalidades de sua faculdade. Alguns alegam que ela se dedicava a esses trabalhos menos dignos para sustentar seu vício em drogas e álcool, e aqueles que a conheciam estavam bem cientes de sua inclinação para um estilo de vida festivo. No entanto, ao se formar em 1984, Walsh insistiu que estava limpa e sóbria, pronta para iniciar sua carreira profissional como jornalista. Talvez tenha sido sua afinidade com o lado mais sombrio e sórdido da vida que fez de Susan Walsh uma investigadora tão eficaz em seus assuntos escolhidos, mas parece que essa eficácia a levou a descobrir algo que não deveria e pode ter contribuído para seu desaparecimento prematuro. Enquanto trabalhava para a publicação alternativa The Village Voice, baseada no Greenwich Village, Susan Walsh ouviu um rumor extremamente perturbador através da rede de jornalistas. Segundo fontes confiáveis, hospitais de Nova York estavam sofrendo com um fenômeno incomum e assustador, sangue humano, usado para substituir o que seus pacientes haviam perdido em acidentes ou encontros violentos, estava desaparecendo de alguma forma. O chefe e mentor de Walsh na The Village Voice, um homem chamado James Ridgway, sugeriu que ela investigasse os estranhos roubos, já que isso poderia render uma história intrigante. Contudo, após semanas cruzando informações ao telefone com vários contatos do East Village, ela voltou para Ridgway com uma explicação que parecia tão ridícula quanto inacreditável. Susan Walsh alegou que vampiros eram os responsáveis pelo roubo de sangue dos hospitais. Walsh afirmava que um pequeno coven de vampiros, que inicialmente se dedicava a beber o sangue uns dos outros em rituais ocultos que ocorriam em apartamentos apertados e escuros após o pôr do sol, havia começado a roubar sangue em grande quantidade dos hospitais da cidade. Ridgway leu o relatório inicial de Walsh com uma grande preocupação, dado seu desfecho fantástico. Ele estava profundamente suspeitoso de que Walsh havia recaído em seus antigos padrões de adição e abuso. Ele não conseguia pensar em outra razão para que ela tivesse elaborado uma teoria tão bizarra quando havia muitas outras explicações mais racionais. Parecia um filme de terror ruim, disse ele mais tarde. Eu esperava uma scoop credível, mas fiquei apenas desapontado. Ela se envolveu totalmente com a coisa dos vampiros, as teorias, os fluxos de energia. O artigo que ela escreveu não era muito perspicaz. Ele pediu a Susan Walsh que reescrevesse o artigo e reconsiderasse suas teorias sobre vampirismo, mas ela insistiu que estava prestes a descobrir algo importante e prometeu explicar melhor suas teorias em um artigo futuro que apresentaria a Ridgway para sua análise. Foi o que ela descobriu na época em que desapareceu. Nova York tinha o maior fã-clube de Drácula do mundo, com mais de 5.000 membros. Havia um museu de vampiros, um centro de pesquisa sobre vampiros com 22 anos e até mesmo um programa de televisão a cabo após a meia-noite para aqueles fascinados pelos sugadores de sangue que supostamente assombravam as ruas de Nova York após o anoitecer. Boates temáticas de vampiros e uma cena musical inspirada em vampiros podiam dar ao assunto uma aparência superficialmente inocente e caprichosa, mas Walsh descobriu que quanto mais ela cavava na cena underground de vampiros da cidade, mais sombria e perturbadora ela se tornava. Um contato jornalista a colocou em contato com uma mulher que possuía uma loja no East Village, um lugar que vendia crânios vidrados, roupas antigas, livros ocultistas, capas e joias em forma de caixão. Walsh disse que desceu uma escada em um antigo teatro abandonado, onde o incenso pairava no ar e a decoração era completamente preta. Lá, conheceu uma mulher que afirmava ser a bruxa do East Village que vendia todos os tipos de produtos para o culto de vampiros que se escondia nas sombras de Nova York. Ela vendia frascos de sangue em estanho e pequenas facas cerimoniais usadas para cortar a pele daqueles de quem desejavam se alimentar.
Walsh foi informada de que estava perdendo seu tempo procurando o culto de vampiros durante o dia e que, embora não fossem vampiros genuínos e mortais que se transformam em morcegos, eram tão perigosos quanto seus equivalentes fictícios. Walsh disse que ficou com uma ansiedade nauseante ao ser informada de que esse culto de vampiros underground realmente matava pessoas para obter seu fix de sangue e que eles tinham contatos em vários hospitais pela cidade que poderiam adquirir sangue fresco para eles, claro, por um preço. Afinal, em Nova York, é assustadoramente fácil simplesmente desaparecer. Walsh mais tarde contou a seu chefe que a bruxa do East Village havia colocado em contato com um jovem que afirmava ter conexões íntimas com o culto de vampiros. Ele era da Califórnia e dizia ter um negócio de fabricação de presas que era frequentemente frequentado pelos membros do culto. Ele também disse que dirigia um serviço de redes de vampiros que conectava pessoas curiosas com o culto, mas somente após uma rigorosa triagem. Ele explicou a Walsh que havia vampiros de moda, que apenas se fantasiavam com roupas góticas enquanto ouviam música sombria, mas que também havia vampiros reais e se tornar um deles era um processo longo e difícil. Quando ela perguntou ao jovem sobre a cultura de beber sangue que prevalecia entre o culto, ele confirmou que já tinha experimentado algumas vezes, bebendo alguns onças de cada vez. Ele explicou com seriedade mortal que era uma sensação avassaladora, quase como tomar êxtase, e uma experiência profundamente sensual. Ele alegou que era como um tipo muito especial de vinho, onde você pode saborear o estilo de vida da pessoa em seu sangue, assim como coisas como sua idade ou etnia. Ele também explicou que o culto de vampiros era muito sério e profissional, como eles eram testados para HIV todo mês ou mais e que o culto de Nova York tinha conexões com outras organizações semelhantes em Filadélfia, Boston, São Francisco, San Diego e Los Angeles. Seus membros incluíam um padre católico, 2 pastores, advogados, um dos principais executivos do Citibank, políticos republicanos, além de pessoas que simplesmente tinham uma obsessão por sangue. Ele também confirmou que o culto tinha, de fato, um contato trabalhando em uma instalação médica que testava sacos de sangue para doenças infecciosas antes de entregá-los ao culto por grandes quantias de dinheiro. O jovem continuou explicando como o culto de vampiros se encontrava em algum local secreto a cada poucas semanas para realizar um ritual de alimentação, e não necessariamente em algum esconderijo subterrâneo escuro. Em uma semana, eles poderiam se encontrar no espaço de jantar privado de um restaurante italiano de alguém simpático às suas inclinações ou alguém que manteria silêncio por um preço justo. Havia também uma hierarquia rigorosa entre os membros do culto que mantinha a disciplina e o segredo intactos. Havia os vampiros transcendentes, os líderes de fato do culto, que por sua vez comandavam os seguidores que organizavam e facilitavam os banquetes. Finalmente, havia o que era conhecido como rebanho, aqueles que consentiam em ser alimentados e que também poderiam encontrar-se subindo nas fileiras do culto na esperança de um dia se tornar um vampiro completo. Era muito semelhante à comunidade BDSM, explicou ele, no sentido de que havia dominantes e submissos que os serviam. Tudo parecia relativamente inocente para Susan Walsh no início, mas o jovem continuou contando histórias de uma cena muito mais sombria que existia ou que ele havia testemunhado, coisas consideravelmente mais perturbadoras. Ele contou a Susan que uma vez havia assistido a um ritual de santuário, onde viu uma jovem que havia sido desacordada e amarrada a uma mesa com uma série de tubos saindo de seus braços e pernas. Os que participaram do encontro podiam se alimentar dela à vontade, e o jovem afirmou que não sabia o que havia acontecido com a garota, mas que era demais para ele e que havia deixado o evento antes de terminar. Foi no inverno de 1995 a 1996 que Susan Walsh estava pesquisando um artigo sobre vampiros para o Village Voice. Naquela época, amigos e colegas notaram que o pager dela começou a tocar com muito mais frequência, não apenas 1 ou 2 vezes por dia com mensagens do seu chefe no Voice e de outras publicações para as quais escrevia, mas a cada poucos minutos em algumas ocasiões. Walsh sempre foi popular entre os homens e havia ganhado uma quantia considerável de dinheiro durante seus dias como stripper. Mesmo depois de se divorciar do marido, Mark, ele não conseguiu se afastar dela e acabou se mudando para o apartamento abaixo do dela em Nova Jersey para ficar perto dela. Mas quem quer que estivesse a seguindo durante aquele inverno a deixou em estado de constante tensão. Ela chegou a dizer a alguns amigos próximos que estava extremamente preocupada com a situação e, em mais de uma ocasião, se referiu a ele como seu perseguidor, ficando tão assustada que sequer revelava sua identidade, mesmo que fosse óbvio que ela sabia quem era.
Walsh também teve que visitar o médico devido a uma úlcera estomacal provocada pelo estresse de sua situação. Al Sullivan, o editor do jornal da Universidade William Patterson para o qual Walsh escrevia na época de faculdade, foi entrevistado após o desaparecimento dela. Ele mencionou que Walsh tinha muito potencial, sempre buscando uma história maior e se aprofundando nas investigações, mas também comentou que o carisma de Walsh às vezes era viciante para quem a conhecia. As pessoas continuam se apaixonando por ela, explicou. As pessoas ficam viciadas nela. Seus namorados não a deixam em paz. Ela uma vez me disse que estava sendo perseguida por um ex-amante que estava na CIA. Em 14 de julho de 1996, o pager de Susan Walsh tocou no meio de uma entrevista que ela estava conduzindo sobre um novo projeto que estava investigando. Ah, deve ser meu perseguidor, ela aparentemente brincou. Mas 2 dias depois, ela foi declarada desaparecida. O ângulo do culto vampiro pode parecer ridículo para alguns, mas, ao iniciar a investigação, o Departamento de Polícia de Nutley, New Jersey, o local onde ela desapareceu, anunciou que estava, de fato, considerando os chamados cultos vampiros como a causa do desaparecimento dela. Os motivos para o desaparecimento de Susan podem estar enraizados no novo projeto que ela havia começado, um que também envolvia uma investigação sobre o submundo da cidade de Nova York. Em 1996, Susan havia se tornado cada vez mais desiludida com o trabalho de stripping e dança erótica que antes usava para complementar sua renda e financiar sua educação. Estar no palco diante de tantas pessoas e tão intimamente exposta a levou a se automedicar com drogas e álcool. Com o tempo, os olhares libidinosos de seus clientes começaram a perder completamente o apelo. Eu me deito nas cadeiras do vestiário, olhando para o teto, ela escreveu uma vez sobre seu tempo como dançarina, correndo imagens pela minha mente, eu usando uma lâmina em um membro inchado e o cortando como se fosse um pepino para uma salada. Ela começou a ver esse trabalho como explorador, cruel e manipulativo, e isso a levou a uma cruzada para expor os esquemas de tráfico humano que abasteciam os muitos peep shows e clubes de striptease de Nova York. Durante meados de 1996, a pesquisa de Susan levou a uma série de clubes de striptease que estavam aparentemente sendo geridos pela máfia russa. Ela usou suas profundas conexões na comunidade em que costumava trabalhar para organizar reuniões secretas com muitas das garotas que trabalhavam nesses locais. Ela descobriu que elas estavam, de fato, sendo traficadas da ex-União Soviética para os Estados Unidos, onde eram forçadas a pagar suas dívidas para aqueles que ajudaram em sua migração trabalhando como strippers, e pior, como profissionais do sexo. No caos que se seguiu à queda do comunismo russo, muitas jovens mulheres tentaram fugir da pobreza de suas terras natais em busca da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos, e a máfia russa estava mais do que disposta a ajudá-las, além de explorá-las para lucro. O artigo que Susan escreveu sobre o assunto foi tão revelador quanto crítico e recebeu uma grande quantidade de aclamação crítica de todo o mundo literário. De repente, seu nome era amplamente conhecido no mundo ocidental como uma das jornalistas investigativas mais frescas e empolgantes. Uma equipe de documentário da Alemanha viajou até Nova York para consultá-la e entrevistá-la para um filme que estavam fazendo sobre imigrantes russos se tornando dançarinas go-go. Na época de seu desaparecimento, ela estava prestes a começar a trabalhar para a BBC em um programa semelhante, que também estava interessado no assunto. Mas os perigos de investigar tais coisas são muito tangíveis. Susan Walsh aparentemente teve numerosos encontros com pessoas que afirmavam ser agentes ou gerentes das dançarinas que ela estava entrevistando, dizendo-lhe que consequências terríveis a aguardariam se não cessasse a publicação do que havia descoberto em suas investigações. Qualquer um que tenha assistido aos Sopranos sabe que os clubes de striptease em Nova Jersey, que tem mais do que qualquer outro estado da União, geralmente estão sob o controle da máfia. A facção que controla cada clube pode variar de área para área, alguns sob controle italiano e outros sob controle russo. Dançarinas sob o controle desses clubes são ocasionalmente usadas como iscas em acordos, o que pode torná-las ainda mais vulneráveis à violência e ao abuso do que o habitual. Walsh uma vez entrevistou um gerente de clube, chamado apenas de Marty, que disse: "Algumas garotas você não vê mais. É porque essas garotas descobriram algo ou foram deixadas saber sobre isso, ou talvez ouviram uma conversa sobre algo que estava acontecendo. Então, se aquela garota quiser se afastar, eles vão se livrar dela ou algo assim."
Walsh claramente envolveu-se com homens que não hesitavam em recorrer ao assassinato para resolver seus problemas. Também havia rumores de que seu profundo envolvimento na investigação de cultos vampiros a havia levado a se envolver romanticamente com alguém que estava convencido de que era um vampiro. Mas quem exatamente causou seu desaparecimento prematuro não está claro. Tudo o que sabemos é que, em 16 de julho de 1996, Walsh deixou seu filho sob os cuidados do pai antes de sair do complexo de apartamentos de Nutley, onde morava, com a intenção de fazer algumas compras e fazer uma ligação telefônica de um orelhão do outro lado da rua. Ela estava vestida de preto quando saiu em uma manhã escaldante de terça-feira. Foi a última vez que foi vista viva. Havia tão poucas evidências sobre quem poderia tê-la levado que o departamento de polícia de Nutley declarou o caso encerrado apenas 6 semanas depois. Mas também é altamente suspeito que, quando a polícia perguntou se poderiam realizar testes forenses em seu apartamento, seu ex-marido Mark recusou-se completamente. Aparentemente, isso foi por conselho de seu advogado, que insistiu que tal busca o tornaria o principal suspeito, dado que, logicamente, os cabelos e impressões digitais dela estariam por toda a sua casa. Mas, ainda assim, o que ele teria a esconder? Independentemente disso, é absolutamente aterrorizante que uma pessoa mundialmente conhecida pudesse simplesmente desaparecer fora de seu próprio bloco de apartamentos, e que nenhuma evidência e nenhum corpo jamais tenha sido encontrado. Em 24 de novembro de 1971, um dia antes do Dia de Ação de Graças, um homem na casa dos 40 anos se aproximou do balcão da Northwest Orient Airlines no Aeroporto Internacional de Portland, no Oregon. Ele era um homem discreto e tranquilo, usando óculos escuros, carregando uma maleta preta e vestindo um terno preto com uma camisa branca. Ao pagar com dinheiro por um bilhete de ida para Seattle, ele informou à atendente que seu nome era Dan Cooper. Pouco depois, Cooper embarcou no Boeing 727 que estava aguardando e se sentou na parte traseira da cabine de passageiros, antes de pedir um bourbon com soda. O avião, pouco ocupado, decolou pontualmente às 14h50 daquela tarde para o curto voo de 30 minutos em direção a Washington. Uma vez que o voo alcançou a altitude, a comissária de bordo Florence Schaffner começou a percorrer o corredor, coletando pedidos de bebidas dos passageiros. Quando chegou à fileira onde Dan Cooper estava sentado e perguntou qual era seu pedido, ele simplesmente lhe entregou um bilhete. A senhora Schaffner abriu o bilhete e ficou horrorizada ao ver o que estava escrito, com uma caneta de ponta grossa e letras maiúsculas impressas de forma ordenada: "Eu tenho uma bomba." Cooper então convidou Florence Schaffner para se sentar ao seu lado, mas não era tanto um convite quanto uma ordem. De acordo com declarações posteriores, Cooper então mostrou à comissária aterrorizada o que havia em sua maleta. Ela viu 8 cilindros grandes ligados a uma pequena unidade de bateria circular com fios de isolamento vermelho. Schaffner nunca havia visto um dispositivo explosivo antes, mas o que viu naquela tarde era extremamente convincente. Cooper então se inclinou para o ouvido dela e sussurrou suas exigências: $200 mil em dinheiro negociável, 4 paraquedas e um caminhão de combustível pronto em Seattle para reabastecer a aeronave assim que ela pousasse. Schaffner rapidamente caminhou pelo corredor do avião até a cabine de comando, transmitiu as exigências de Cooper ao piloto e garantiu que ele havia visto o dispositivo explosivo que estava sendo ameaçado. O capitão Willie Scott, o piloto da aeronave, entrou em contato rapidamente com o aeroporto de Seattle, informando-os da grave situação a bordo. Para evitar causar pânico, o piloto transmitiu uma mensagem pelo interfone para os passageiros, informando que a chegada ao aeroporto de Seattle seria ligeiramente atrasada devido a problemas técnicos menores. Quando o avião entrou no espaço aéreo de Seattle, a aeronave entrou em um padrão de espera, circulando a área para garantir que as autoridades locais tivessem tempo de reunir o dinheiro e os paraquedas que Cooper havia exigido. Enquanto isso, o presidente da companhia aérea em questão cedeu às exigências de Cooper, autorizando pessoalmente a retirada dos $200 mil das contas da empresa e passando as instruções para que todos os funcionários da companhia seguissem totalmente as ordens do sequestrador para preservar vidas humanas. Um aspecto notável do sequestro foi o comportamento de Cooper durante todo o incidente. Muitos sequestros de aeronaves naquela época eram marcados pela crueldade e extremismo político dos perpetradores, como a facção comunista alemã da Red Army. No entanto, a comissária de bordo Florence Schaffner mais tarde descreveu Cooper como bem educado, calmo e educado,
chegando a pagar por suas bebidas e oferecendo comida para as comissárias de bordo quando o avião pousasse em Seattle. Em nenhum momento Cooper expressou qualquer motivo político para o sequestro e, na verdade, não comunicou quaisquer motivos para suas ações. Podemos apenas supor que Cooper era um criminoso que buscava ganho pessoal, mas que demonstrava uma quantidade incomum de compaixão e empatia pelos envolvidos no sequestro. Às 17h24, agentes do FBI no solo no aeroporto de Seattle, que haviam reunido dinheiro de vários bancos locais, enviaram uma mensagem ao piloto de que a aeronave estava autorizada a pousar. Após o pouso, Cooper instruiu o piloto a taxiá-lo para uma área bem iluminada da pista antes de dizer às comissárias de bordo para fechar todas as janelas a bordo, para garantir que os atiradores de elite do FBI não pudessem ter uma visão clara dele. Este foi um dos primeiros indícios de quanto pensamento e planejamento Cooper havia dedicado à operação. Pouco depois, o gerente de operações da Northwest Airlines se aproximou da aeronave em roupas civis, entregando um conjunto de mochilas recheadas com dinheiro a uma das comissárias de bordo através da escada traseira do avião. Uma vez que Cooper ficou satisfeito com a entrega, ele mandou todos os passageiros e uma parte da tripulação a desembarcar, mantendo apenas uma tripulação mínima para voá-lo para fora de lá. Foi durante o reabastecimento da aeronave que Cooper informou um novo curso. Eles voariam para o sudoeste, em direção à cidade do México. Mas Cooper não apenas deu uma nova direção, ele parecia ter um conhecimento íntimo das funcionalidades da aeronave, instruindo exatamente como ele queria que o piloto voasse o avião, como a velocidade e a altitude, até o ângulo no qual as abas das asas deveriam ser ajustadas. Ele também instruiu o piloto a garantir que a cabine permanecesse despressurizada, dizendo para deixar as portas traseiras da aeronave abertas quando o avião decolasse. Um oficial da Administração Federal de Aviação solicitou uma reunião pessoalmente com Cooper, informando de que a decolagem seria extremamente perigosa, dadas algumas das condições que ele havia solicitado. Era uma tática para enganar Cooper, contando que ele sabia quase nada sobre aviação. No entanto, Cooper sabia muito mais do que qualquer um havia previsto e argumentou que só abaixaria as escadas quando o avião estivesse no ar. Como mencionado anteriormente, parecia que Cooper havia planejado e pesquisado a operação em detalhes extremos nos meses ou possivelmente anos que antecederam o incidente, e veio armado com um conhecimento assustador sobre a aviação civil. No entanto, havia uma coisa que Cooper aparentemente não sabia: ele parecia esperar que a aeronave fosse capaz de fazer um voo direto para a cidade do México quando, na verdade, ela tinha um alcance máximo de cerca de 1000 milhas. O copiloto informou Cooper que seria necessário fazer uma parada para reabastecimento no aeroporto de Reno, em Nevada. Cooper concordou, mas parecia inexplicavelmente despreocupado com esse detalhe. Cerca de 2 horas depois de terem pousado originalmente, a aeronave sequestrada se preparou para decolar novamente com apenas 5 pessoas a bordo, 4 membros da tripulação e o sequestrador. No entanto, nesse momento, o avião estava sendo seguido por 2 caças F-106 que haviam sido despachados da base aérea de MC Shore, um acima e outro abaixo do avião sequestrado, para que Cooper não pudesse vê-los. Após a decolagem, Cooper ordenou a toda a tripulação de voo para a cabine de comando, deixando-o sozinho na cabine. Mais tarde, foi observado que Cooper estava amarrando algo em torno de sua cintura antes de começar a descer pela escada traseira. Por volta das 13h15, a escada traseira da aeronave ainda estava baixada quando o piloto pousou o avião no aeroporto de Reno. Um grande número de agentes do FBI, policiais do xerife, patrulheiros estaduais e policiais locais de Reno começaram a cercar o jato e rapidamente embarcaram para prender Cooper antes que ele tivesse a chance de decolar novamente e escapar para o México. No entanto, ao concluir uma busca minuciosa pela aeronave, descobriram que Cooper não estava em lugar algum. Tudo o que restava do homem era sua gravata preta de clipe, o clipe de gravata e 2 dos 4 paraquedas que haviam sido exigidos como parte de suas demandas. A única conclusão possível a ser tirada foi que, em algum momento entre Seattle e Reno, Cooper havia pulado do avião. O que se seguiu foi, sem dúvida, a mais extensa e intensiva operação de busca e recuperação na história dos Estados Unidos. Uma série de esboços compostos foi desenvolvida, com a polícia local e os agentes do FBI imediatamente buscando questionar cerca de 800 possíveis suspeitos. No entanto, todos esses suspeitos foram rapidamente eliminados da investigação. Um desses suspeitos era um homem do Oregon chamado D.B. Cooper,
que tinha um histórico criminal relativamente pequeno. Ele também foi eliminado da investigação, pois uma das teorias era que era altamente improvável que o sequestrador usasse seu nome verdadeiro para realizar um roubo tão ousado. No entanto, graças aos detalhes do seu interrogatório divulgados pelos repórteres, o nome D.B. Cooper ficou na consciência pública. Dado que Cooper foi pensado para ter saltado da aeronave apenas 20 minutos após a decolagem, a polícia concentrou sua busca em uma área específica de Washington, particularmente nas terras ao redor do rio Lewis, no sudoeste do estado. Agentes do FBI e delegados do xerife de condados vizinhos vasculharam grandes áreas da região montanhosa ao redor do rio Lewis, tanto a pé quanto de helicóptero. Foram realizadas buscas casa a casa nas fazendas locais, enquanto equipes de busca patrulhavam o rio e os lagos adjacentes com barcos, mas nenhum vestígio de Cooper ou dos equipamentos que ele supostamente havia usado para saltar da aeronave foi encontrado. O FBI então tentou localizar um rastro de Cooper divulgando uma lista de números de série que estavam impressos no dinheiro que ele recebeu, mas isso fez pouco mais do que confundir a situação. Em 1972, dois homens usaram notas falsas de $20 com os números de série de Cooper para enganar um repórter da Newsweek, conseguindo $30 mil em troca de uma entrevista com um homem que alegava falsamente ser o sequestrador. Para todos os efeitos, o homem que se chamava Dan Cooper havia concluído com sucesso sua operação criminosa antes de desaparecer no ar. Nenhuma evidência de Cooper foi descoberta até fevereiro de 1980, quando uma família que estava de férias no rio Columbia fez uma descoberta milagrosa. Ao cavar uma área de areia na margem do rio para fazer uma fogueira, eles encontraram 3 pacotes de dinheiro que haviam sido entregues a Cooper na pista do aeroporto de Seattle. As cédulas haviam sofrido danos graves devido à água ao longo dos anos e estavam bastante deterioradas, mas foram identificadas como genuínas por agentes do FBI. No entanto, nenhuma das outras cédulas jamais apareceu em lugar algum do mundo, apesar de seus números de série ainda estarem disponíveis online para inspeção pública. Mas quem era exatamente Dan Cooper? Pode parecer óbvio, mas a situação fictícia dele era provavelmente extremamente desesperadora. Por que um homem correria um risco tão enorme se não fosse assim? Mas se isso era para pagar contas médicas, dívidas ou algo mais material, só pode ser especulado. Uma das comissárias de bordo disse aos investigadores do FBI que Cooper foi capaz de reconhecer a cidade de Tacoma do ar e também notou que a base da Força Aérea MC Shore ficava a menos de meia hora de carro do aeroporto de Seattle, algo que poucos civis teriam conhecimento na época. Isso levou à ideia de que Cooper era um veterano da Força Aérea ou pelo menos tinha um histórico em aviação, uma teoria apoiada pelo conhecimento aparentemente especializado de Cooper sobre a natureza das aeronaves. Ele estava ciente das técnicas de voo, localização dos motores, especificações das aeronaves e do terreno local. Cooper também pode ter escolhido especificamente o modelo 727 devido a uma inovação recente que permitia que os 3 tanques de combustível fossem reabastecidos ao mesmo tempo. Ele também sabia que a escada traseira poderia ser baixada durante o voo, um fato que nunca foi divulgado às tripulações de voos civis, já que não havia situação em um voo comercial que tornasse isso necessário. Ele também parecia saber que a operação por um único interruptor na parte traseira da cabine não podia ser anulada do cockpit. Parte desse conhecimento só era conhecido por unidades paramilitares da CIA, então Cooper poderia ter sido esse ou talvez um agente desonesto. Um ponto particularmente interessante é que Dan Cooper é um nome compartilhado por um popular herói de quadrinhos belga que serviu na Força Aérea Real Canadense. Dan Cooper participou de inúmeras aventuras heroicas, incluindo saltos de paraquedas. No entanto, os quadrinhos de Dan Cooper nunca foram traduzidos para o inglês nem importados para os Estados Unidos, o que gerou muita especulação de que o sequestrador pode ter encontrado esses quadrinhos durante um período de serviço na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Os quadrinhos não eram vendidos nos Estados Unidos, mas, como algumas cópias foram traduzidas para o francês, eram vendidos no Canadá. Cooper poderia bem ter sido um cidadão canadense, dado que ele saltou do avião em Washington. Seu plano de fuga poderia ter sido atravessar a fronteira para seu país natal, com a referência ao México sendo uma tática de distração. De acordo com essa teoria, muito se falou sobre sua demanda específica por moeda americana negociável, uma frase que alguns determinaram como improvável de ser usada por um cidadão dos Estados Unidos.
Apesar de nunca ter sido encontrado um corpo, o FBI há muito especula que Cooper não sobreviveu ao salto, pulando em meio à tempestade na região montanhosa de Washington sem o equipamento adequado e em condições terríveis. É improvável que ele tenha conseguido abrir seu paraquedas, e mesmo que Cooper tivesse a sorte de aterrissar com segurança, a sobrevivência no terreno montanhoso no início do inverno teria sido praticamente impossível sem um cúmplice esperando em uma zona de salto combinada. Isso teria exigido um salto perfeitamente cronometrado, que requereria a cooperação da tripulação do voo, e não há evidências de que Cooper solicitou ou recebeu qualquer ajuda da tripulação ou que ele tinha uma ideia clara de onde estava quando saltou do avião. Também foi revelado que um dos paraquedas fornecidos a Cooper era um simulacro, uma unidade inutilizável com um cordão de abertura inoperante, destinado exclusivamente a fins de treinamento, embora tivesse marcas claras identificando-a como não funcional para qualquer paraquedista experiente. No entanto, o FBI enfatizou que a inclusão do paraquedas reserva de simulacro, um dos 4 obtidos às pressas de uma escola de paraquedismo de Seattle, foi acidental e não uma tentativa deliberada de matar Cooper. A busca por D.B. Cooper terminou oficialmente em 8 de julho de 2016. Foi nesta data que o FBI anunciou que estava encerrando todas as investigações ativas, informando ao público que precisava concentrar seus recursos investigativos e força de trabalho em outros lugares. Os escritórios locais do FBI declararam que continuarão a aceitar qualquer evidência física legítima relacionada especificamente aos paraquedas ou ao dinheiro do resgate que possa surgir no futuro. O arquivo do caso, que contém 60 volumes compilados ao longo dos 45 anos de investigação, será preservado para fins históricos na sede do FBI em Washington, D.C. No site do FBI, atualmente há um pacote de 28 partes cheio de evidências reunidas ao longo dos anos, e todas as evidências estão abertas ao público para leitura. Então, mantenha seus olhos e ouvidos abertos para um homem com um conhecimento excessivo de aeronaves e um dinheiro a mais para um aposentado. Há uma grande chance de que D.B. Cooper ainda esteja por aí e talvez um ouvinte deste canal possa finalmente resolver o mistério do maior roubo de avião de todos os tempos. Há um lugar em Vermont conhecido como Green Mountain National Forest, que ocupa cerca de 50% do condado de Bennington, envolvendo as montanhas Glastonbury em seu centro. Entre 1943 e 1950, vários desaparecimentos misteriosos ocorreram em suas florestas profundas e sombrias. Esses desaparecimentos se tornaram tão frequentes que a área ganhou um novo nome entre os habitantes locais assustados, o Triângulo de Bennington, devido a algumas semelhanças com os desaparecimentos na ilha caribenha de Bermuda. Desde então, os desaparecimentos se tornaram parte do folclore local, e até hoje os moradores da área alertam contra andar sozinho na Green Mountain National Forest. Antes do século XVIII, a área de Glastonbury era majoritariamente desabitada por colonos europeus. O governador de New Hampshire fundou a cidade em 1761 e, em 1791, apenas 6 famílias chamavam a pequena comunidade de lar. Atualmente, restam apenas 8 residentes dentro das ruínas da cidade fantasma de Glastonbury. A cidade teve um crescimento em torno de 1870, quando se tornou uma cidade de extração de madeira, com até 300 trabalhadores florestais se mudando para Glastonbury para explorar as florestas ao redor. No entanto, a extração excessiva de madeira dizimou as árvores, e eventualmente, levou ao declínio econômico da cidade. Talvez os danos causados pela extração à fauna local tenham levado os nativos americanos a acreditar que a nova indústria havia perturbado e irritado os espíritos da floresta, ou talvez a maldição de Glastonbury fosse algo ainda mais ameaçador. No entanto, é difícil discernir o quanto do que as pessoas dizem sobre o Triângulo de Bennington é realmente verdade. Os detalhes sobre os vários desaparecimentos variaram ao longo dos anos, até mesmo os pormenores sobre quem realmente desapareceu. O que é claro é que, durante milênios antes da chegada dos europeus, os nativos americanos usavam a área como um cemitério para seus mortos, acreditando que os espíritos de seus ancestrais habitavam as florestas e amaldiçoariam qualquer um que se aventurasse longe demais nas trevas isoladas da floresta. Eles se mantinham bem longe da área, mas isso não se aplicava aos viajantes do outro lado do Atlântico. Um aspecto particularmente inquietante do folclore da tribo Abenaki fala de uma rocha que consumia as almas de todos que passavam perto, o que explicava por que a floresta era tão desprovida dos sons típicos da natureza, como o canto dos pássaros ou o zumbido dos insetos, e por que muitos relatavam sensações assustadoras enquanto caçavam nas proximidades.
No entanto, pode haver uma explicação científica para tais afirmações, pois geólogos dizem que a área possui uma quantidade incomum de buracos de subsuperfície devido à erosão da água subterrânea. Independentemente disso, a lista de pessoas declaradas desaparecidas após entrar na floresta é longa, e aqui estão apenas alguns exemplos. Em 1943, um homem chamado Carl Ehrig e seu primo Henry estavam participando de uma caçada a cerca de 16 quilômetros a nordeste da cidade de Glastonbury. A história diz que, em um momento durante a caçada, Carl se afastou para aliviar-se na floresta. No entanto, após algum tempo, Carl ainda não havia retornado ao local onde estavam descansando, então Henry começou a chamá-lo através da floresta, mas não obteve resposta. Por horas e horas, seu primo procurou por ele, mas Carl não foi encontrado. Nos dias seguintes, um grupo de busca percorreu a floresta em busca de qualquer sinal de Carl Ehrig. Eventualmente, um corpo foi encontrado, que se acreditava ser o dele. No entanto, seus restos mostravam sinais bizarros de terem sido esmagados por alguma força sobrenatural, de forma que as costelas de Carl haviam perfurado seu pulmão, mas não havia sinais de algo que pudesse ter causado tais ferimentos. Henry relatou que o grupo de busca encontrou grandes pegadas de urso ao redor do corpo, mas um urso não teria espremido um homem dessa maneira, nem teria deixado a carne fresca para estragar. Algo deve ter assustado severamente o urso para que ele deixasse o cadáver sozinho. Apenas 2 anos depois, em 1945, ocorreu o incidente de Mid Rivers. Mid era um caçador experiente e robusto, e poucas pessoas conheciam a floresta de Green Mountain melhor do que ele. Um dia, Mid estava liderando um grupo de caça em um lugar conhecido como Ells Hollow, quando acabou se afastando um pouco demais. Logo, os demais caçadores perceberam que Mid não estava mais com eles, mas nenhum deles demonstrou preocupação inicial. Afinal, Mid era provavelmente o caçador e rastreador mais habilidoso que qualquer um deles conhecia. Era só uma questão de tempo até que ele os encontrasse novamente. No entanto, ninguém jamais o viu ou ouviu novamente. Após uma longa e intensa busca nas florestas ao redor, a única pista de Mid Rivers foi uma cápsula de munição vazia que correspondia ao tipo que ele costumava usar. Não havia sangue ou roupas rasgadas deixadas para trás, nenhuma evidência de ataque de animal e seu corpo nunca foi encontrado. Mas talvez o caso mais conhecido de todos os desaparecimentos no Triângulo de Bennington seja o de Paula Veldon. Ela era uma estudante do 2º ano da Universidade de Bennington, e no dia 1º de dezembro de 1946, Paula, de 18 anos, saiu para uma breve caminhada para aliviar o estresse dos estudos. Paula estava vestindo uma jaqueta vermelha clara, não ideal para uma caminhada longa em clima frio, então é seguro dizer que ela não pretendia ficar fora por muito tempo. Ela foi vista pela última vez por um casal que fazia uma caminhada em um trecho conhecido como Long Trail. Eles testemunharam Paula virar uma esquina, mas quando chegaram ao mesmo local, ela havia desaparecido inexplicavelmente da vista. E seria difícil perder uma jaqueta vermelha tão brilhante entre a folhagem escura. No dia seguinte, quando seus colegas notaram sua ausência em comum, informaram a polícia local, que iniciou uma busca minuciosa no Long Trail. A equipe de busca, que chegou a 1.000 pessoas, até mesmo incluiu alguns aviões leves recrutados pelo FBI, mas ainda assim, nenhum traço de Paula foi encontrado. Paula foi, de longe, o caso mais famoso, mas o mais trágico foi o de Paul Jefferson, um menino de 8 anos. A mãe de Paul trabalhava no lixão local e, no dia 12 de outubro de 1950, Paul a acompanhou ao trabalho, já que estava de férias escolares. Eles não pretendiam ficar muito tempo, então a mãe de Paul lhe disse para ficar no caminhão enquanto ela entrava no escritório do lixão para completar alguns documentos. Mas, quando ela voltou para o caminhão, Paul havia desaparecido. Assim como Paula Veldon, Paul estava usando uma jaqueta de chuva brilhante que seria quase impossível de não notar no cenário das florestas ao redor. No entanto, quando uma nova grande busca foi montada, desta vez com cães farejadores da polícia local, nada foi encontrado. Era como se Paul tivesse desaparecido no ar. Mais uma análise do folclore local dos Abenaki encontrou uma informação perturbadora sobre o uso de cores brilhantes na floresta. Aparentemente, é extremamente azar usar qualquer cor que não sejam tons escuros ao visitar os cemitérios nativos americanos, pois isso ofende os espíritos dos mortos. Um detalhe verdadeiramente aterrorizante para se considerar.
No mesmo mês de outubro de 1950, uma jovem chamada Freda Langer e sua família estavam em uma viagem de acampamento perto do reservatório de Somerset, no profundo Triângulo de Bennington. Freda e seu primo, Herbert, decidiram fazer uma caminhada pela área. No entanto, menos de 1 quilômetro em sua pequena aventura, Freda caiu em um riacho. Como não estavam muito longe do acampamento, Freda decidiu voltar para trocar de roupa, enquanto Herbert esperava no local do acidente para seu retorno. Após 1 hora de espera, Herbert voltou para o acampamento, irritado por ter que esperar tanto pela prima, mas, ao perguntar por ela, descobriu que Freda nunca havia retornado ao acampamento. Seu desaparecimento era completamente inexplicável, e muitos ficaram perplexos com a possibilidade de uma garota desaparecer em uma jornada tão curta. Naquela época, o número de desaparecimentos inexplicáveis havia feito com que as florestas adquirissem uma reputação misteriosa, mas indiscutivelmente perigosa. Também parecia que o poder do Triângulo de Bennington não estava confinado apenas às florestas. James Tedford, um veterano da Segunda Guerra Mundial, estava retornando para sua residência em um hospital VA em Bennington, em 1949, após visitar alguns familiares em St. Albans. Sua jornada foi feita em um ônibus da Greyhound com no máximo 14 passageiros. No entanto, quando o ônibus chegou a Bennington, Tedford não estava a bordo. Curiosamente, não apenas sua bagagem estava no porta-malas do ônibus, mas também itens pessoais de Tedford, como um casaco e seu bilhete, estavam em seu assento. Os outros passageiros foram posteriormente questionados pela polícia quando ele foi reportado como desaparecido. Nenhum deles relatou ter visto Tedford desembarcar em qualquer ponto da viagem, e na verdade, todos confirmaram tê-lo visto sentado em seu assento em todas as paradas programadas, exceto na que ele deveria desembarcar em Bennington. Como o desaparecimento de Tedford era mais um caso em uma série de desaparecimentos misteriosos na área de Bennington, a polícia estava ansiosa para resolver o caso o mais rápido possível. No entanto, logicamente, só puderam chegar a uma conclusão sólida: Tedford nunca havia embarcado no ônibus. Isso contrastava fortemente com o fato de que sua bagagem estava a bordo e que ele havia sido visto por muitos de seus colegas passageiros. Como muitos dos outros desaparecimentos no Triângulo de Bennington, o caso de Tedford permanece totalmente não resolvido até hoje. No entanto, deve haver explicações práticas e tangíveis para tais desaparecimentos, mesmo que pareçam bastante extravagantes. Uma teoria se concentra nos padrões climáticos intensos e imprevisíveis que a região da Nova Inglaterra sofre. Hikers e montanistas profissionais insistem que os desaparecimentos são causados apenas pelo mau tempo, já que os padrões de vento na área podem ser incrivelmente erráticos. Mesmo aqueles familiarizados com a área podem perder o equilíbrio em situações perigosas ou sofrer de desorientação grave. No entanto, embora isso possa explicar 1 ou 2 desaparecimentos, certamente não explica todos eles. Muitos visitantes da área também relataram ter visto pumas na Floresta Nacional de Green Mountain. Esses grandes felinos podem perseguir caçadores por longas distâncias enquanto esperam um momento oportuno para atacar. Caminhantes solitários estão, de longe, mais em risco, especialmente durante o inverno, quando a presa natural do leão da montanha é escassa, o que também coincide com o período em que a maioria dos desaparecimentos ocorreu. Como podem pesar mais de 90 quilos, um puma poderoso pode subjugar e matar alguém muito rapidamente. No entanto, um leão da montanha certamente deixaria vestígios de suas presas, sejam ossos ou roupas rasgadas, e na maioria dos desaparecimentos em Bennington, não foi encontrado um único pedaço de evidência dos infelizes desaparecidos. Outra teoria, mais voltada para doenças mentais, é mais plausível. Uma história fala de um personagem bizarro chamado MC Dovell, que se mudou para Bennington em 1892 à procura de trabalho em uma serralheria local. O homem era solitário, quieto e cheio de mau contentamento, e era visto com suspeita e medo pelos outros trabalhadores. Após alguns meses flutuando de emprego em emprego, ele se envolveu em uma discussão com um capataz e o atingiu na cabeça com um martelo, antes de matar outro que veio em defesa do capataz. O homem estava gritando e xingando quando a polícia o cercou em um dos tavernas da cidade. Uma vez preso, foi confinado a um hospício para o futuro próximo. Mas o homem era selvagem, violento e astuto, e não demorou muito para que ele escapasse do hospício e se escondesse nas montanhas, entre suas muitas cavernas.
Alguns dizem que o ambiente horrível do hospício e o abuso cruel dos enfermeiros e médicos o transformaram em um ser verdadeiramente selvagem. De vez em quando, o homem descia das montanhas para aterrorizar os residentes da cidade, vestindo apenas um longo casaco preto e com uma pistola na mão. MC Dovel pode ter sido capaz de predar os residentes da cidade durante o início dos anos 1900, mas no meio do século ele teria sido um homem muito mais velho e talvez nem tenha sobrevivido à selva por tanto tempo. Talvez nunca seja totalmente certo o que é responsável pelos estranhos desaparecimentos no Triângulo de Bennington, mas seja o clima, animais selvagens ou um serial killer desvairado, a área é sem dúvida um dos lugares mais inexplicavelmente perigosos dos Estados Unidos para aqueles que têm a infelicidade de se encontrar sozinhos entre as árvores. É verdadeiramente assustador pensar que esses desaparecimentos podem nunca ser resolvidos e que os destinos dessas pobres almas possam ser para sempre mantidos em segredo, escondidos entre as árvores escuras das florestas nacionais de Green Mountain. No final de junho de 2014, um alemão de 28 anos, chamado Lars Mirta, tirou férias no resort à beira-mar búlgaro de Golden Sands, popular entre turistas de toda a Europa. Golden Sands é uma importante cidade turística na costa norte do Mar Negro búlgaro, adjacente a um parque nacional do mesmo nome, no município de Varna. Localizada a pouco mais de 15 quilômetros ao norte do centro de Varna, está praticamente conectada à cidade por uma faixa contínua de resorts e comunidades de vilas. No dia 6 de julho, Lars e seu grupo de amigos se envolveram em uma desavença com outro grupo de jovens alemães em um bar local. Lars e seus companheiros eram fãs do time de futebol Werder Bremen, enquanto o grupo oposto apoiava o Bayern de Munique. Havia uma rivalidade bastante conhecida entre os dois clubes de futebol, e a discussão amigável logo se transformou em uma briga violenta, quando um membro de cada grupo começou a empurrar e agredir um ao outro. A luta rapidamente se transformou em uma briga geral no bar entre os dois grupos, cadeiras e garrafas foram arremessadas, tacos de bilhar foram usados como armas, e, no meio da confusão, Mirta sofreu um rompimento no tímpano devido a um golpe particularmente violento. Mirta foi forçado a visitar um médico local para examinar a cabeça. Foi descoberto que a lesão era particularmente grave, com um alto risco de infecção interna, então o médico prescreveu um curso de antibióticos cefuroxima e aconselhou Lars a não voar nas próximas semanas, pois isso poderia agravar seriamente a lesão e causar uma quantidade significativa de dor. Ele também precisaria de um novo exame no hospital búlgaro nas próximas semanas para garantir que a ferida estava se curando adequadamente. Isso interferiu gravemente nos planos de viagem de Lars e seus amigos, mas ele não era imprudente o suficiente para desobedecer às ordens do médico. Assim, foram feitos arranjos para que ele voltasse para a Alemanha em uma data posterior à originalmente planejada. Os amigos de Lars insistiram que ficariam com ele se ele precisasse, mas ele os assegurou de que ficaria perfeitamente bem sozinho. Além disso, uma extensão forçada das férias não era o pior destino que um jovem poderia enfrentar, então Lars permaneceu na Bulgária enquanto seus amigos dirigiam para o aeroporto e voavam de volta para a Alemanha. Ele pegou um táxi de volta ao Hotel Color Varna, fez reservas que cobrissem seu período de recuperação e tentou passar os próximos dias relaxando e se recuperando da ferida particularmente desagradável. No entanto, apenas um dia após seus amigos terem partido, Lars começou a agir de maneira muito estranha. Seu comportamento bizarro e errático foi capturado pelas câmeras de segurança do hotel. Ele correu pelo hotel, olhando por cima do ombro, acusando funcionários e hóspedes de conspiração contra ele. Alguns desses encontros quase se tornaram violentos, e em mais de uma ocasião, a equipe do hotel ameaçou chamar a polícia. Finalmente, quando o comportamento de Lars se tornou insuportável, a equipe do hotel pediu que ele reunisse seus pertences e deixasse o local, pois as explosões de violência eram estritamente contra a política do hotel e não podiam mais ser toleradas. Antes de fazer o check-out, Lars ligou para sua mãe na Alemanha. Ela afirmou mais tarde que ele parecia extremamente angustiado e lhe disse em tons baixos que 4 homens alemães, possivelmente os mesmos com quem ele havia brigado no bar, estavam vindo para matá-lo. Ele disse que havia feito um grande saque de dinheiro para viver e que ela deveria cancelar seus cartões de crédito. Quando ela perguntou o porquê, Lars respondeu que os homens poderiam usar os cartões para rastrear seus movimentos. De onde veio essa ideia é um mistério, mas ele parecia muito insistente de que era o caso.
No dia 8 de julho, Lars Milton foi ao aeroporto de Varna, tentando voltar para a Alemanha, apesar das ordens do médico. Ele tentou comprar um bilhete de volta para casa, mas, após olhar ao redor do aeroporto e aparentemente ver algo, ficou tão confuso e assustado que abandonou a tentativa. Lars então procurou a área de serviços médicos do aeroporto, embora esteja claro que ele não pediu atendimento médico e não disse aos funcionários por que queria permanecer lá. Eles confirmaram mais tarde que ele parecia nervoso e paranoico, como se estivesse se escondendo de alguém que o estava caçando. Cerca de 45 minutos depois de se abrigar na área de serviços médicos, as câmeras de segurança do aeroporto capturaram um trabalhador de construção se aproximando da área médica. Isso parece ter desencadeado em Lars uma fuga apressada do aeroporto, abandonando completamente sua mochila e bagagem. Mais imagens de CCTV mostram Lars correndo por uma estrada de 2 pistas, desviando de veículos em alta velocidade, antes de alcançar uma grande cerca. Lars escalou a cerca com uma força e velocidade impressionantes, e em seguida, correu pela campina antes de desaparecer em um campo de girassóis com uma área de floresta além deles. A polícia investigou o incidente minuciosamente, mas não encontrou evidências de que Lars estivesse sendo seguido por alguém. Eles até contataram o grupo com o qual Lars havia brigado, mas todos tinham álibis que confirmavam que estavam longe do aeroporto no dia do desaparecimento de Lars. Muitas teorias sobre o que aconteceu estão espalhadas pela internet. Algumas teorias acreditam que ele estava sendo usado como mula de drogas, outras acreditam que ele sofreu um episódio psicótico. Apenas 2 coisas são completamente certas em relação a esse comportamento inexplicável. A primeira é que Lars não sofria de qualquer forma de doença mental. A segunda é que Lars nunca mais foi visto, em lugar algum ou por ninguém.